Você já ouviu falar da história de Jefté, um dos juízes mais controversos da Bíblia? Sua narrativa está repleta de coragem, fé, decisões difíceis e um sacrifício que ainda hoje gera dúvidas e provoca debates. Neste vídeo, vamos mergulhar nessa história impactante, entender o contexto, o drama e as lições por trás da promessa que mudou para sempre a vida de Jefté e de sua família. Fique comigo, porque esse mistério vai muito além do que você imagina. Jefté nasceu em um ambiente marcado por rejeição e preconceito. Seu pai, um homem israelita, teve um filho com uma mulher estrangeira. Algo que, na sociedade daquele tempo, carregava um peso enorme. A pureza da linhagem era considerada fundamental para a honra da família e para o status social. Ser filho de uma estrangeira significava estar à margem, visto como alguém que não pertencia completamente à comunidade. Por isso, Jefté foi rejeitado não apenas pela sociedade, mas também pela própria família, que o expulsou e o desprezou. Essa rejeição cruel forçou Jefté a se afastar e viver como um homem solitário, longe dos privilégios e da proteção familiar. No entanto, essa exclusão não definiu seu destino. Pelo contrário, afastado, Jefté desenvolveu uma força extraordinária e uma coragem incomum que o fizeram um guerreiro habilidoso e temido. Com o tempo, essa força chamou a atenção dos israelitas, que em um momento de crise viram em Jefté o líder capaz de proteger o povo. A trajetória de Jefté nos mostra que, mesmo aqueles marginalizados e rejeitados, podem ter um papel decisivo na história, desafiando preconceitos e superando barreiras para cumprir um propósito maior. Na época em que Jefté viveu, Israel enfrentava uma realidade extremamente turbulenta e perigosa. O país não era uma nação unificada e estável como conhecemos hoje. Era um conjunto de tribos dispersas, frequentemente envolvidas em conflitos internos e ameaças externas. Os Amonitas, um povo vizinho com raízes na região do atual Jordão, representavam uma ameaça constante. Eles invadiam as terras israelitas, saqueavam as colheitas, destruíam vilarejos e impunham um clima de medo e insegurança entre o povo. Essas invasões não eram apenas militares, mas também econômicas e culturais, abalando a sobrevivência e a identidade dos israelitas. Além disso, o período dos juízes foi marcado por ciclos de pecado, arrependimento e libertação, em que Israel se afastava de Deus, sofria opressão e depois clamava por salvação. Nesse contexto, a necessidade de líderes fortes e destemidos era crucial. Jefté, mesmo com seu passado difícil, foi chamado para ser essa figura de esperança e resistência. Sua missão era liderar o povo numa batalha decisiva para expulsar os amonitas e restaurar a segurança e a fé em Deus. A determinação e a profunda crença de Jefté não só motivaram seus seguidores, mas também o levaram a fazer uma promessa radical que mudaria para sempre sua história pessoal e a do povo de Israel. No calor da batalha que se aproximava, Jefté estava sob uma pressão enorme. Como líder escolhido para proteger seu povo contra um inimigo poderoso, ele sabia que a responsabilidade era imensa e que a vitória dependia não só de sua coragem, mas de um favor divino. Foi nesse momento de angústia e esperança que ele fez uma promessa dramática a Deus. Se me deres vitória contra os amonitas, entregarei ao Senhor o que primeiro sair da minha casa para me receber quando eu voltar. Esse voto, que refletia uma fé absoluta, era também um compromisso de total dedicação, um voto nazireu, mas que escondia um risco terrível. Naquele instante, Jefté mal podia imaginar as consequências devastadoras que essa promessa traria para sua vida pessoal. Ele via a vitória como uma possibilidade concreta, e na ânsia de garantir o auxílio divino, fez uma barganha que, em sua mente,
não custaria tanto. Porém, a realidade seria dura e implacável. Ao voltar, foi sua única filha quem saiu primeiro para encontrá-lo, cheia de alegria e esperança. Esse choque profundo levantou uma questão angustiante. Como cumprir um voto que exigia um sacrifício tão doloroso e inesperado? A promessa de Jefté é um exemplo extremo do peso das palavras, da fé inabalável e da entrega absoluta que as Escrituras nos apresentam, desafiando qualquer pessoa que conheça essa história a refletir sobre o verdadeiro significado do compromisso, da confiança e dos sacrifícios que a fé pode exigir. Quando Jefté voltou da guerra, vitorioso e cheio de esperança, ele foi surpreendido por sua única filha, que saiu alegre e inocente para encontrá-lo. A cena, que poderia ser de celebração, se transformou num momento de angústia profunda para Jefté. O peso da promessa feita a Deus caiu sobre ele com força esmagadora. Cumprir um voto feito em um momento de tensão e fé, especialmente quando envolve uma pessoa amada, provoca dúvidas e conflitos internos que ressoam até hoje. O texto bíblico não é explícito sobre o destino final da filha de Jefté, o que deu espaço para interpretações diversas ao longo dos séculos. A visão mais tradicional sugere que Jefté cumpriu seu voto entregando a filha para um serviço dedicado a Deus. Uma vida de isolamento, sem casamento ou filhos, dedicada ao templo e à espiritualidade como uma forma de sacrifício vivo. No entanto, outras interpretações mais sombrias indicam que o sacrifício pode ter sido literal, ou seja, a morte da jovem como cumprimento do voto. Essa ambiguidade gera um debate intenso sobre o significado da fé, do compromisso e do preço das promessas feitas sob pressão. A história de Jefté e sua filha nos convida a refletir sobre os limites da devoção e os dilemas morais que acompanham decisões extremas que, apesar de feitas em nome da fé, podem trazer consequências devastadoras para aqueles envolvidos. Na sociedade israelita antiga, a honra e a fidelidade às promessas feitas a Deus tinham um valor inquestionável. Um voto não era apenas uma palavra dita ao vento, mas um pacto sagrado que ligava diretamente o fiel ao divino. Quebrar esse voto representava uma ofensa grave, não só à própria fé, mas à comunidade como um todo, pois a desonra de um indivíduo podia refletir negativamente sobre todo o povo. Para um líder como Jefté, que carregava a responsabilidade de guiar Israel em tempos difíceis, cumprir suas promessas era uma questão de honra e legitimidade diante de Deus e dos seus seguidores. A entrega ou sacrifício da filha não era vista apenas como um ato pessoal doloroso, mas como a expressão máxima da obediência e da devoção. Esse compromisso extremo revela uma cultura onde o sagrado dominava a vida cotidiana e as decisões eram tomadas com base em uma relação direta e intensa com Deus. Para nós, modernos e distantes daquele tempo, é fundamental entender que o conceito de fé e sacrifício naquela época era muito diferente, refletindo um contexto em que o preço do compromisso com o divino podia ser imensamente alto, exigindo até mesmo sacrifícios humanos ou renúncias totais. A história de Jefté nos lança um convite poderoso para olharmos para dentro e avaliarmos os compromissos que assumimos em nossa vida. Quantas vezes, diante de situações extremas, crises ou momentos de grande pressão, nos vemos fazendo promessas que parecem ser a única solução no instante, mas que depois se tornam pesadas demais para carregar. Jefté nos ensina que nossas palavras não são vazias. Votos feitos em emoção carregam consequências reais, que muitas vezes ultrapassam o que imaginamos. A narrativa revela que fé vai muito além da simples crença.
é também um compromisso sério, uma responsabilidade que exige coragem para enfrentar as consequências, mesmo quando elas são dolorosas ou inesperadas. Além disso, essa história ressalta a complexa relação entre o humano e o divino, evidenciando a tensão entre o desejo de proteção e as exigências extremas da devoção. O exemplo de Jefté nos desafia a refletir sobre o peso de nossas promessas e a importância da integridade, pois viver com integridade significa honrar aquilo que dissemos, independente do custo. É um convite para sermos conscientes e corajosos diante das decisões que tomamos, reconhecendo que a verdadeira fé exige não apenas palavras, mas ações e responsabilidade, mesmo quando o preço a pagar é alto. Gostou dessa história de fé, coragem e sacrifício? Então não deixe de comentar aqui embaixo o que você achou dessa passagem tão impactante da Bíblia. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer essa narrativa que mistura mistério, devoção e desafios profundos. E se inscreva no canal para continuar acompanhando conteúdos que exploram os mistérios, as lições e os personagens fascinantes das Escrituras. Sua participação é muito importante para que a gente possa crescer e trazer cada vez mais histórias que fazem refletir e inspiram. Até o próximo vídeo, onde vamos desvendar mais segredos incríveis da Bíblia. Não perca!